Bom, você já comprou o seu primeiro violino, pegou ali o arco, afinou as cordinhas aqui, né, tocando aqui e tal, saiu todo animado e aí quando você foi tocar de verdade, não saiu som nenhum, né? Então, muita gente acha até que de repente estragou alguma coisa, né? Ou que o violino é ruim, ou que veio quebrado alguma coisa no arco, no instrumento, que a crina que não é legal, né? Ou até de repente que nem nasceu para isso, né? Então, se isso aconteceu com você, fica aqui comigo, porque é extremamente comum e acontece mesmo, e é facilmente resolvível e eu vou te mostrar como. No final dessa aula aqui, você vai saber exatamente por que que o seu violino chega sem som, literalmente para você, o que que você tem que fazer nos primeiros minutos para desbloquear, digamos assim, né? E ele começar a falar e qual que é o passo a passo correto mesmo, né? Do uso do breu, como evitar fazer ruído, chiado, aquele som raspado também que sai às vezes, né, nos primeiros dias e como construir um som bonito logo no início, sem sofrimentos. Se por acaso você ainda não me conhece, eu sou Arthur Lauta, eu sou violinista há mais de 26 anos e sou fundador aqui do Como Tocar Violino, que é esse canal que você está vendo aqui, que tem um monte de conteúdo, um monte de coisa. E o meu foco aqui é ensinar você, ensinar adultos, não só a tocar violino, porque tocar violino um monte de gente toca, mas a dominar o violino com clareza, com eficiência, sem perder tempo, sem mitos e essas inverdades que atrasam o seu aprendizado. Então vamos logo direto ao ponto. Muita gente realmente desiste do violino nas primeiras 24 horas porque acha que o instrumento não funciona, ou que está quebrado, ou que você que não está tocando direito. Mas você tem que entender que o arco do violino ele vem realmente sem som. Sabe? É normal e a gente vai falar sobre isso, porque o arco sem som acontece porque a gente tem aqui, ó, esses fiozinhos aqui, né? Ó, deixa eu dar um zoom para você ver certinho, ó. São vários fiozinhos aqui, ó, tá vendo? Não é uma coisa única, são vários fios. E isso daqui é crina de cavalo de verdade. É crina animal, não é daqui de cima do cavalo, é do rabo do cavalo, né? Então, isso aqui é crina de verdade. Então é muito liso, né? Como se fosse um fio de cabelo, né? É bem liso. E ainda mais quando a gente passa shampoo, né? Mas enfim, eu não sou o cara para falar de cabelo, né? Mas quando a gente fala de uma coisa lisa, em outra coisa lisa, que são as cordas do violino, né? Que são todas bem lisinhas, né? Então se você passa uma coisa lisa na outra, ela só desliza, né? Então a gente não quer que ela deslize, a gente precisa, o instrumento, né? O violino, ele é feito para famílias, digamos assim, né? Que são as cordas friccionadas, essa é a palavra. E friccionadas significa que tem uma fricção, que tem alguma coisa trazendo essa dificuldade, né? Realmente um atrito. E isso é o que você tá no seu violino iniciante aí, sem, porque você ainda não resolveu esse problema. E já vou te falar que isso daí já aconteceu com um monte de alunos meus, de mandar mensagem: professor, meu violino não tá funcionando, professor, meu violino... Já aconteceu um monte. Inclusive teve uma última vez, na última turma agora que eu abri, entrou uma aluna e ela falou: professor, meu violino chegou, tentei tocar, não saiu. Eu falei pra ela como resolver, ela fez e falou: professor, ainda não tá saindo o som, tá quebrado. Aí eu expliquei, falei: não, tem que ser mais do que isso que você fez. Aí realmente vai funcionar. E adivinha o que aconteceu? Funcionou, né? Mas o que você tem que entender é que quando a gente está falando sobre essa atração que tem que ter, né? Essa atrito que tem que ter, né? Não é atração, né? É um atrito, né? Eu não sei como que seria substantivo de atrito, esse atritação, sei lá, não sei se isso existe, né? Mas isso daí, essa fricção que tem que acontecer, acontece graças ao breu. O breu é uma pedrinha que vem junto aí no seu violino, né? Não necessariamente assim, né? Embaladinho assim, ó. Mas é uma pedra mais ou menos dessa cor que vem junto aí no seu violino. Normalmente vem junto. Se não tem isso daqui nos bolsos ali, naquele negocinho que tem dentro do seu estojo do violino e tal, se não tem uma pedrinha mais ou menos dessa cor, então aí sim você precisa comprar uma dessa. Mas normalmente nos violinos iniciantes vem uma pedrinha dessa, que é o breu. O breu nada mais é do que um material natural, é uma pedrinha, mas não é pedra na verdade. Ela é feita como se fosse mais ou menos com aquele processo da borracha, que pega a seringueira, faz um cortinho nela, deixa escorrer a seiva e usa a seiva para fazer a borracha. É mais ou menos esse mesmo esquema, só que com a árvore do pinheiro. E aí você deixa escorrer tal ali e usa essa seiva para fazer o breu, que vira isso daqui, depois de você cozinhar e tudo mais, né? Vira isso daqui. Então aí óbvio que cada empresa faz o seu breu do seu jeito específico, mas isso é feito para criar esse atrito entre a crina e a corda. Então a primeira coisa que você tem que fazer
quando o seu violino chegar, é passar breu. Então sim, o problema não é o seu violino, não é você, é o arco sem breu, né? E até se você pegar um violino profissional, com arco profissional de 50 mil reais e tentar passar sem breu, vai sair som nenhum. Então realmente é muito importante a gente entender que a gente precisa passar breu, mas uma atenção específica. Quando o breu é novo, ele vem, vou colocar uma foto aqui, ó, coloca aí edição, uma foto de um breu novo. Ele vem com uma camada brilhante em volta, uma coisa bem lisa, assim, que impede a crina de pegar essa superfície ali, né, do breu e pegar o breu, realmente. O breu, na verdade, quando você olha aqui, ó, esse aqui que já está mais gasto, né, deixa eu dar um zoom aqui para você ver bem, olha só. Quando você olha o breu aqui, tá vendo que tem até um pozinho em cima dele, né? Esse pozinho meio esbranquiçado, né? Isso que faz grudar literalmente, né, na corda. Então, e vê que o meu tá bem fosco, na verdade, né? Não tá mais brilhoso, né, em cima. Porque eu já gastei essa parte, essa camada que vem em cima. Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes de passar o breu não é pegar o breu e sair passando no arco. Ele precisa ser desgastado levemente no início. Então pega aí uma lixazinha, pode ser lixa de unha, pode ser lixa de parede, pode ser mas qualquer tipo de lixa mesmo. É só para desgastar aquela parte brilhante, sabe? Dar uma tirada nessa parte brilhante e aí sim você vai começar a ver que ele vai ficar mais fosco. E aí é o momento de passar na crina do arco. Aí às vezes a pessoa fala assim, mas Arthur, eu tenho medo de passar o breu no arco e estragar o arco, sei lá, de repente passar muito breu e tal. Cara, assim, pode ficar tranquilo, porque o arco novo precisa de muito breu, mas muito breu mesmo, né? Então depois, quando você estiver tocando e tudo mais, tiver mais uma rotina normal, não precisa passar tanto. Mas no começo é exagerado mesmo, tem que passar bastante, né? Mas a solução é muito simples. Então, depois que você deu aquela lixadinha, né, no breu, tirou aquela parte brilhante e tal, aí você vai pegar a crina do arco. Inclusive, você pode tomar cuidado nisso, na hora de passar o arco, né, no breu. Não passa só passando aqui, ó, igual você, sei lá, tocaria no violino. Coloca sempre o dedão aqui, ó, do lado desse ferrinho que tem aqui, ó, bem do ladinho, de forma que o seu dedo passe um pouquinho. Porque na hora que você chegar aqui, ó, você pega o seu dedão, tá vendo, ó? O seu dedão. E não essa parte metálica aqui que vai bater no breu. Então, se você bater isso aqui no breu, vai lascar uns pedacinhos dele. Então, deixa sempre o dedão aqui do lado para você passar. E aí, o que acontece? Igual eu falei para minha aluna. Eu falei para ela literalmente isso. Eu falei, você vai passar o breu no arco. Pelo menos 100 vezes ida e volta. Ou seja, são 200 vezes na verdade, né? Então essa é a primeira vez que você vai passar breu no seu arco 200 vezes. Então você vai literalmente colocar aqui uma certa pressãozinha. Não é passar de levinho não, é passar com uma pressãozinha assim, ó. 1, 2, 3, 4, vai até 200. Tá bom? Então, se é a primeira vez que você está fazendo isso, você vai passar 200 vezes o arco no breu, literalmente, né? Porque a crina é muito lisa, a corda é muito lisa, precisa ter realmente uma camada legal de breu para criar esse atrito entre elas, né? Então é muito importante, tá bom? Então, se o arco ficar sem aderência, a corda não vai vibrar e aí o violino não vai produzir som nenhum. Então, quando você entende isso, quando você passa a breu, você resolve qualquer problema do seu som. Beleza? Então, passou lá seu breu 200 vezes. Aí sim, você vai ver que quando você passar o dedo aqui, ó, se você passar o dedo de levinho aqui, você vai ver que sai um pó branco aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para você enxergar aqui no meu dedo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, um pozinho branco? Então, esse pozinho branco é o pó que sai do breu. Então, isso quer dizer que aí sim está no nível bom. Então, quando tiver um pouquinho desse pozinho no seu arco inteiro aqui e tal, você vai ver que realmente pegou o breu. E às vezes pode acontecer de você passar e ficar faltando, ficar com falhas em alguns lugares. E aí, quando você vai tocar no violino, vai sair som assim, pash, pash, sabe? Sai uns vazios de som no meio do arco. Então isso significa falta de breu. Então não é problema do arco, não é problema da crina, não é nada do tipo. É só realmente você passar breu no arco inteiro, beleza? Lembrando que também a sua crina tem que estar tensionada, né? Olha só. E não é tensionar demais não, né? Você vê que o arco tem uma curvatura natural aqui, ó, tá vendo? Essa barriguinha assim, ó, na madeira, né?
Então essa barriguinha tem que existir no arco. Você tem um pino aqui para regular quanto que a sua crina vai ficar apertada ou solta, né? Ó, tô soltando aqui a crina, ó, ela tá chegando mais próxima da madeira, tá vendo? Então agora ficou bem grudado na madeira. Não é isso que eu quero um pouquinho mais afastado. Então aperta um pouquinho aqui, ó. E aí vai ficar mais afastado. Quanto afastado, Arthur? O suficiente para aqui no meio do arco não passar um dedo aqui de distância, olha só. Então no meio do arco não pode passar um dedo, deitado mesmo, ó, não pode passar um dedo. Na ponta passa, no talão ele passa, né? Mas no meio não. Então esse é o ponto certo, tá bom? Na hora de passar breu você vai deixar assim, na hora de tocar você vai deixar assim. E aí o que você vai fazer? Só vai soltar esse pino aqui na hora de guardar o seu estojo lá, guardar o seu arco no seu estojo, tá bom? Então aí sim você vai soltar para ficar realmente relaxado. Não pode guardar ele tensionado assim, porque senão ele começa a perder essa curvatura e aí vai influenciar na forma de tocar depois. Beleza, aí você passou lá 100, 200 vezes o seu breu novo, no seu arco novo, né? Tem que passar muito mesmo. E aí sim, você vai ver que quando você pegar o violino e passar na corda, o som se faz. Porque o arco tá agora literalmente produzindo aquele atrito na corda. A corda precisa do atrito para vibrar, né? É como se fosse, imagina um serrote passando na madeira, assim, né? Tem vários dentes, né? Cada dentinho vai puxando um pedacinho da madeira. É a mesma coisa que acontece aqui. É como se isso aqui fosse um serrote, óbvio que não corta, mas ele vai fazer com que a corda seja puxada várias vezes. E é isso que produz a vibração da corda, né? Então, isso que vai fazer você tocar. E aí você não precisa passar com muita pressão, né? Não é aquele negócio assim... Sabe, não precisa disso, né? Não é tanto peso do arco. Você tem que achar esse equilíbrio de peso e velocidade. Então, toda vez que você estiver perto do talão, que essa região é muito pesada, né? Porque tem esse pino, tem todo um material aqui dentro de metal, né? Então, essa região é muito pesada. Só o peso do arco, ó, já é demais. Então, eu preciso aliviar um pouquinho o peso aqui, ó. Então eu preciso aliviar um pouquinho para sair o peso aqui e sair um som bonito, né? E agora, quando você vai tocar lá perto da ponta, aí é o contrário. Aqui é muito leve, né? Então se eu tocar, só tocar aqui, ó, sai assim. E aí vai parecer que tá sem breu, né? Mas na verdade não, é porque tá faltando peso. Então a gente usa a pronação, que é esse movimento aqui, ó, da mão, que você dá uma inclinadinha e aí o indicador fica mais ativo aqui, ó, na crina, tá vendo? Olha só que mexe aqui em cima, ó. Tá vendo? Então, isso eu consigo produzir um som com mais qualidade, ó, do que aquele que tava sem pressão nenhuma, ó. Né? Então, às vezes até por isso que acontece do seu arco ficar pulando, né? Para você que já toca e tudo mais, tal. Então, isso é só algumas dicas para você produzir os primeiros sons no violino. Beleza? Agora, depois que você já passou a primeira vez no arco, passou lá 200 passadas e tal, aí sim, nas próximas vezes você não vai passar tanto assim. Então, no seu dia a dia normal, eu sempre costumo recomendar para os meus alunos, passar assim, ó, dia sim, dia não. Então, se você toca ali entre 30 minutos até 1 hora, você passa dia sim, dia não, o breu e vai dar tudo certo. E quanto que você vai passar? No máximo 10 passadas, no máximo. Então, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mas Arthur, pode passar o breu nos dois sentidos do arco? Pode e deve, tá bom? Não tem nenhum problema, não vai tirar o breu porque você passa, pra cá eu tô passando, pra cá eu tô tirando. Não, você tá passando o breu de formatos diferentes em lugares diferentes da sua crina quando você passa pra cima e pra baixo. Então é normal, pode passar normal, tá bom? E aí sim, você testa no seu violino. Por quê? Quando você passar no seu dia a dia normal, você vai lá, toca e tal, você vai ver que pode acontecer de você ter passado demais. E aí quando você tocar, vai sair aquele pozinho, assim, eu não sei se eu vou conseguir agora não, mas olha aqui. Não saiu, né? Porque eu não passei demais. Mas se eu der um zoom aqui, ó, e vou dar uma assopradinha para ver se a gente consegue ver aqui o excesso, ó. Saiu, mas muito pouco. Então, porque eu realmente não passei demais, né? Se você fizer isso no seu arco e sair aquela fumaça branca, aí realmente é porque você passou demais, tá bom? Então não é para passar demais, porque quando você passa demais, o que você está fazendo? Você está produzindo atrito demais.
Então, atrito demais vai trazer um som muito agressivo, aquele som mais feio, sabe, mais pegado, né? Então, a ideia é achar esse ponto ideal de breu. Então, sempre é pensar nisso, de dia sim, dia não, umas 10 passadas já vai ser o suficiente. Agora, óbvio que algumas coisas podem variar. Por exemplo, se você estiver usando um arco com crina sintética, que são os arcos mais iniciantes, assim, tal, num violino muito barato, normalmente vem um arco de crina sintética. A crina sintética é muito lisa, então você passa o breu gruda, mas quando você começa a tocar, ele vai saindo muito fácil do fio, e aí você vai precisar repassar algumas vezes. Então por isso que não é tão legal o arco de crina sintética, é realmente só em arcos muito iniciantes, porque você tem que ficar repassando o breu, a qualidade do som não fica tão legal, tal. Então se for um breu de crina sintética, você vai ter que passar mais vezes do que dia sim, dia não. E também vai ter a questão do seu gosto pessoal, porque você, no momento, talvez não tenha ainda criado essa referência. Mas quando você começar a estudar certinho, começar a evoluir, você vai ver o quanto você gosta de breu ou não ali e tal. Então você vai passar mais, assim, a sentir um pouco melhor isso, né? Então a manutenção normal vai ser isso, de 5 a 10 passadas ali, dia sim, dia não, cada 2 ou 3 dias, dependendo de quanto você toca, beleza? Ah, e se você não fizer isso, se você não ficar passando o breu com uma certa frequência e do jeito certo, né? Você vai sentir ou que o seu som pode ficar raspado, chiado, daquele jeito estranho, ou pode ficar fraco, deslizando, né? Como se o violino estivesse meio longe, sabe? Uma sensação estranha, assim, né? De que, sei lá, o som não tá legal, tá meio com um assovio no meio, assim, sabe? Tipo o arco patinando, sabe? Como se estivesse no gelo mesmo, né? Então isso não é legal e aí pode inclusive te atrapalhar na sua evolução, né? Porque o violino não vai estar produzindo o que tem que ser. Então assim, tudo isso é evitável com esse procedimento bem básico de ter a manutenção certinha, de passar o breu do jeito certo, na quantidade certa, na frequência certa. Ah, e muito importante, muitas vezes o meu aluno, alguém fala comigo como se o problema fosse o breu. Fala assim, ah não, meu som tá estranho, tal, acho que tá faltando breu, ou tá com breu demais. E não é, muitas vezes não é. Pode ser várias outras questões, pode ser sobre a velocidade, o peso do braço, a força que você está colocando, pode ser sobre o ponto de contato, né, que é muito importante. Quando eu estou tocando, pode ver que sempre o arco está no mesmo lugar, entre o cavalete e o espelho, sempre bem no meio desse lugar. Porque se eu mudo de lugar, o som sai diferente também. Olha só, se eu estou tocando aqui, fica um som. Se eu toco aqui, ó, sai outro som, sai um som mais abafado um pouco, né? E se eu tocar muito perto do cavalete, sai um som metálico, estridente, ó. Não fica legal, né? Então isso não é excesso de breu, não é falta de breu, não é nada do tipo. É só o ponto de contato que está errado, né? Então você primeiro precisa deixar o seu violino todo pronto para tocar, mas precisa aprender a tirar um som legal, né? E realmente entender como passar o arco do jeito certo. Por isso que é tão importante, né? Tocar com o arco retinho o tempo inteiro, né? Quando eu tô tocando, mas sempre com o arco reto, paralelo aqui ao cavalete, até lá na ponta, né? Paralelo aqui, ó, tá vendo bem de ladinho aqui, né? Por quê? Porque se você não pensar nisso, não ficar pensando paralelismo, né? Acho que é essa palavra, né? do arco com o cavalete, se você não pensar sobre isso, o que vai acontecer? Você vai fazer um movimento errado assim do braço, tipo pra frente, pra trás, aí vai sair assim, né? E aí, o que está acontecendo? Na real, você está mudando o ponto de contato com esse movimento errado. E aí o som sai feio, sai estranho, sai um som que não está constante, não está bonito, né? Então você precisa realmente aprender a criar o som no violino. Esse é o primeiro passo para você evoluir de verdade. E não tem nada a ver com breu ou com falta de breu, né? Inclusive, se você ainda não viu, tem aqui no canal uma aula chamada A Melhor Primeira Aula de Violino. Essa aula já tem mais de 1 milhão de visualizações aqui no canal e tem todo esse passo a passo para você começar certinho, com toda a explicação de como faz, como segura, como posiciona. Depois tem uma aula com os primeiros exercícios para você fazer no violino, para entender essa movimentação, sabe? Então, realmente é muito importante você dominar esse movimento
movimento com o arco. Porque aí sim, quando o arco tá com o breu certo, na quantidade certa, tá tudo certinho, você aprendeu a fazer os movimentos, a controlar e tudo mais, o aluno sente mais segurança, mais controle, consegue realmente ter mais prazer em tocar, né, violino e tal, e até se sente mais motivado, digamos assim, para aprender mais rápido, né? Aquela sensação tipo, nossa, eu tô conseguindo fazer isso, né? Então é isso que faz você continuar no violino. Bom, se esse conteúdo te ajudou, imagina só você poder aprender violino passo a passo comigo mesmo, desde o zero, sem confusão, sem frustração, sem ficar perdendo tempo, né? Então eu tenho um curso completão com tudo que você precisa, são mais de 300 aulas, suporte individual comigo sempre que você precisar, inclusive de vídeos, né? Você pode mandar vídeo tocando, eu que assisto e te dou um feedback sobre isso para você realmente aprender de verdade. A gente tem também aulas práticas ao vivo, né? Que é você me vendo, mas eu te vejo também. Tem desafios para tocar músicas diferentes, né? Tem um monte de coisas, realmente com um método muito claro para você dominar o violino como tem que ser. Então, se você quer ser meu aluno, minha aluna, vai lá no site comotocarviolino.com.br e se inscreve lá na lista de espera, que assim que tiver novas vagas, eu te aviso, tanto pelo seu e-mail ou quanto pelo WhatsApp e tal. Então, realmente vai lá no site, se inscreve para receber esses avisos e poder aprender muito mais comigo. Porque quem está na lista de espera recebe primeiro e com condições especiais. Então, vai lá, faz o seu cadastro no site comotocarviolino.com.br. Fechou então? Não desiste do violino por causa dos detalhes. O violino realmente é um instrumento feito de detalhes. É isso que deixa ele mais legal. Então, sabe, vai se ajustando, se prepara, vai aprendendo mais, realmente um pouquinho a cada dia, né? Só aqui no canal já tem mais de 500 aulas disponíveis, literalmente. Se você entrar nos vídeos do canal e assistir pelo menos umas 10 aulas, não precisa ver tudo não junto, assim. Vai lá naquele seu grupo do WhatsApp, que é Você com Você, manda lá o link lá de 10 aulas que você achar interessante aqui do canal e vai vendo aí nos próximos dias. Tenho certeza absoluta que se você assistir umas 10 aulas, no mínimo você vai aprender uns 10% a mais do que você já sabe sobre violino. Então, bora fazer esse instrumento falar de verdade. Vem comigo, beleza? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.